Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Vamos falar sobre tendência nos tratamentos faciais. Estou aqui com a doutora Ana Cláudia Leal para falar sobre todo esse mundo estético que a mulherada ama. E claro, os homens também estão por dentro. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Uprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Lojas Regla, viva novos caminhos. E eu aqui, visto Regla nos programas Algo a Mais. A Centrales Espaço Clínico, saúde e bem-estar. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Cantina e Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. E Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E hoje, em especial, um agradecimento à doutora Ana Cláudia, que está aqui conosco. E seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui contigo novamente. Já conversamos há algum tempo atrás. Isso mesmo. E agradeço pelo convite. Sempre é muito bom estar contigo. Maravilha. Doutora, que tema bem especial para a gente estar falando hoje, roda no nosso primeiro episódio na segunda-feira, né? Mas depois ele reprisa, quem não conseguiu acompanhar ou no ao vivo, a gente tem os postados, enfim. Mas, como é bom iniciar uma segunda desta maneira, falando de coisa boa, coisas que podem estar nos auxiliando. Mas antes, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti, contasse um pouquinho da tua história para o pessoal em casa, doutora. Sim. Estamos em Nova Prata, eu e o Márcio, meu esposo, há 18, vamos fazer 19 anos já. Parece que foi ontem. Pois é. E fomos sempre muito bem acolhidos. Eu digo, me sinto totalmente em casa, embora não seja nascida aqui, mas nossos filhos são de Nova Prata. E me formei em medicina na Universidade de Passo Fundo em 2001, então 21 anos de formada. Minha formação inicial é em gastroenterologia e clínica médica e sempre tive uma paixão assim, muito grande pelo cuidado da mulher, pela prevenção, pelos cuidados femininos e isso foi ficando cada vez mais forte em mim. E de 10 anos para cá, eu fiz uma pós-graduação em medicina estética e depois em dermatologia para complementar todo esse conhecimento e poder tratar de forma mais eficiente, mais completa, esse mundo todo da estética que me fascina. Eu sei que posso ajudar muito as mulheres com isso. E estou atuando nessa área há cerca de 9 anos. E a gastro, atendo ainda, mas muito menos, né? Deixei de fazer endoscopias, mas essa área estética eu tenho trabalhado mais profundamente, me atualizado bastante, porque nós vemos assim que a busca, a procura por essa qualidade de pele, por uma prevenção do envelhecimento, com saúde e de forma mais natural, vem ganhando cada vez mais espaço. Então, é isso que me faz buscar mais e trazer mais para as minhas pacientes. Pois é, doutora, natural, até estava escrevendo aqui. A gente acaba vendo todo esse universo estético como com várias possibilidades que são incríveis, sabendo utilizar da maneira certa, né? Algo que a gente até vê nas redes nos últimos tempos, se falou muito, atores famosos fizeram harmonizações, enfim, ou gente julgou por exagero, pessoas que disseram, não, tudo bem, ele tá dentro da vontade dele, do que ele vê por bem. Porém, eu acho que vamos falar que tu esteves num último congresso, que algo grande nível Brasil, e é bem importante a gente falar de tudo que tem à disposição, mas também ver o contexto da pessoa, antes de tudo de falar sobre procedimentos e tudo mais. Podemos falar antes do contexto, em olhar para as pessoas e ver o que são possibilidades? Sim, veja, Laura,
eu sempre digo que cada pessoa, cada mulher é única. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para ti. A minha queixa pode não ser a tua. Então, eu sempre digo, nós não podemos assim, não existe uma receita de bolo e não existe milagre, não existe mágica. Então, como funciona assim uma avaliação de uma paciente? Claro que a gente sempre procura entender a queixa, o que te traz para mim, e a partir daí nós vamos ver quais possibilidades nós temos. E uma coisa assim que eu prezo muito é pela naturalidade, pela individualidade de cada um. E isso é muito pessoal. Então, isso que tu falaste, da harmonização, que o ator fez a harmonização, não gostou, foi lá remover. Tem pessoas que gostam e se acham bonitas. Então, eu respeito a opinião e o gosto de cada pessoa. Então, pode ser que aquela pessoa ache bonito aquela harmonização assim. Aos meus olhos, pode ser um exagero. Eu sempre digo, eu não faria em alguém o que eu não faço em mim. Por isso que eu gosto de sentir os tratamentos em mim, até para explicar melhor para o paciente qual é a sensação, como é que isso funciona. Certo. Mas hoje a tendência, e tu falaste do congresso, esse congresso que eu fui em São Paulo, a MWC, vieram palestrantes tanto nacionais como de fora do Brasil. E é uma tendência essa busca pela naturalidade, pelo tratamento personalizado, pela individualização do tratamento, pela preocupação com a prevenção do envelhecimento e principalmente isso, a individualidade. Então, são tratamentos que nós vamos elaborar para cada paciente. E cada pessoa é única, tem uma idade diferente, uma história diferente, uma genética diferente. E tudo isso vai interferir. Outra coisa bem importante, os hábitos. Então, quem é minha paciente sabe, eu sempre pergunto como é a alimentação, se faz atividade física, como é o seu padrão de sono, se é uma pessoa muito estressada, muito assim, corrida no dia a dia, porque tudo isso vai influenciar. Então, não é simplesmente ir lá fazer um tratamento estético. Eu acho que eu tenho esse entendimento muito mais abrangente da mulher e dos seus hábitos, de como que eu quero fazer uma prevenção para a menopausa também. Eu tenho muitas pacientes com mais de 40, 50, 60 anos e prezo muito por essa questão de saúde, né? De saber se os hormônios estão em dia, porque muito do que nós temos de reflexo na pele é uma condição interna, seja hormonal, pode ser a questão de menopausa, tireoide, hidratação, enfim. São vários fatores. Tá certo. E eu vejo, porque a gente já pensa, não, eu vou lá na doutora Ana Cláudia e ela já vai estar me receitando um botox, um preenchimento, um colágeno, né? Só que, como paciente, já estive lá e eu vi o como é importante a hidratação da pele. Sim. Estar usando o filtro certo, com a base certa, e como isso já melhora a pele. Porque, poxa, quando tu estás usando... Eu lembro que a minha queixa na época era... eu tava toda meia pipocadinha, com ressecamento, com isso... E aí eu percebi que levando os meus produtos, né? A doutora deu uma olhadinha geral. Poxa, isso é legal, isso talvez não. Vamos substituir, usar esse creme pro teu rosto. E eu vejo que o meu rosto melhorou muito. Que bom. Então eu falo isso no ao vivo, mas eu quero que as pessoas possam compreender que antes de tudo, a gente pensa que é um toque de mágica, que a gente precisa de hoje para amanhã já estar alinhada. Só que sim, a alimentação ela interfere, como tu colocaste, e tudo, o sono, enfim, esporte, que seja. Mas eu lembro que assim, trocar alguns produtos que não estavam de acordo já fez toda a diferença pro meu rosto. Sim. Então, depois a gente alinha com outros tratamentos que eles são bem legais. Mas, falando então um pouquinho sobre o congresso, doutora Ana Cláudia, o que a gente pode ter como tendência, o que o pessoal tem nos trazido porque eu digo, tudo vem para facilitar, deixar
a gente mais, né, com harmonia no rosto, Sim. enfim, né? Mas eu digo que isso faz um bem tremendo. Então, o que a Sim, gente sim. pode ver Que de tem de novo? Isso novidade. aí. Bom, uma tendência assim mundial são os tratamentos que entregam mais naturalidade. E uma busca, assim, as mulheres querem fazer tratamentos que elas saiam do consultório e possam ir para o trabalho, buscar o filho na escola, ir ao mercado, enfim, Uhum, manter a sua rotina, o seu dia a dia. claro. Então, cada vez mais os tratamentos estão minimamente invasivos, com resultados mais naturais e que permitem que a pessoa retorne à sua atividade mais rápido. Claro que tecnologias como laser e uma radiofrequência microagulhada, que são tratamentos que deixam alguma marquinha ali por uns dias iniciais, mas isso a pele logo recupera e retorna ao seu Uhum, normal, com melhora de qualidade, enfim. Mas nós temos muitos tratamentos que podem ser feitos e imediatamente voltamos à rotina de rotina. trabalho. Mas a tendência atual é utilizar menos volume, então deixar os rostos menos volumizados, mais próximos da naturalidade e uma preocupação maior em tratar qualidade de pele. Porque trazendo qualidade de pele, aquele primeiro impacto visual já melhora. Nós já vamos ter aquela redução de linhas, melhora de manchas, um viço, um brilho de pele, que já é eu sempre digo, uns passinhos na nossa escadinha, a gente já sobe alguns degraus. E aí, na medida que nós vamos ganhando essa qualidade de pele, nós entramos com outros tratamentos. Hoje existe, eu digo, é uma infinidade, nós vamos assim ao céu em termos de tratamento. Por isso que nós precisamos ter uma orientação muito bem feita, até para termos um limite do que usar, o que utilizar, porque as opções são diversas. Então, em termos de bioestimuladores de colágeno, hoje tem o PDRN, que é aquele produto derivado do salmão, que também funciona como uma prevenção do envelhecimento, um tratamento do envelhecimento de linhas, traz brilho, viço, uma melhora de qualidade geral de pele. Outros produtos, como por exemplo o Profile, que se fala tanto hoje em dia, que é um ácido hialurônico puro que não volumiza. E claro, todos os bioestimuladores que já são muito comentados, né? Então, Claro. o Sculptra, Radiesse, o Elancê. Então, existe uma série de produtos que nós precisamos saber. Todos são bons? Sim, não tem um melhor que o outro. Nós temos que saber qual o melhor para aquela pessoa naquele momento. Então, por isso, nós precisamos estudar muito para poder ter a melhor indicação e não errar na dose, não exagerar, porque isso pode acontecer se não tiver um Cuidado. bom discernimento. Sim. Enquanto tu falas, eu vejo que a gente já pensa procedimentos, tendências, a gente já pensa em algo que possa mudar radicalmente, e nisso a gente vê que não. Necessariamente, primeiramente, o importante é dar aquela reestruturada na pele, deixar a pessoa mais leve. Talvez Sim, podemos dizer dessa forma, sim. de dizer talvez diminuir um pouco das linhas, como tu bem comentasse, mas é deixar a pessoa mais leve. Partindo disso, a gente faz alguns outros procedimentos que possam ser alinhados aí de alguma correçãozinha, alguma coisa mais tranquila. Então, esse é o princípio. Esse é o princípio, Tá exatamente. certo. Não, e como é legal, porque quantas pessoas têm todo esse receio de dizer, meu Deus, eu vou ir lá, vou entrar uma, vou sair outra. É um medo E, que se tem. e a parte boa é saber, poxa, eu vou lá, vou fazer algo que vão só me dizer, nossa, tu tá tão bonita. Eu acho que é isso que as Sim, pessoas querem ouvir, né? Poxa, sim. o que tu fizesse que tu tá tão bem? É não adivinhar o que a pessoa fez. Olha, ela deve ter feito Isso, isso, ela deve ter feito aquilo, né? Porque tem sim. muito disso. Então, talvez o início é saber o que utilizar para deixar a pessoa mais leve. Não, Sim. interessante, Laura, que tu comentaste
que eu fiz para ti um ajuste de creme, usar um protetor e já nota a diferença. Porque muitas de nós temos lá no armário do banheiro uma coleção de produtos. Que eu limpei tudo. É isso aí. E todos são bons. Se nós pegarmos um por um, poxa, todos são produtos excelentes. Claro. Só que o segredo do resultado e da eficácia de um produto é a continuidade do uso. Então, não adianta eu fazer o Nidunité. Hoje eu uso esse, amanhã aquele. Ele vai ter efeito se eu tiver um uso contínuo, ou seja, todos os dias. Então, o que eu normalmente faço para as pacientes? Eu olho o que vocês me trazem, aí dentro do que vocês trazem eu vejo, bom, esse aqui nós vamos manter ou não, mas eu nunca descarto. Eu digo, bom, esse aqui tu tens, então aproveita, usa no pescoço, usa no colo, a gente sempre usa. Mas eu gosto muito de trabalhar com produtos manipulados, no caso assim desse cuidado diário do skincare. Por quê? Porque aí nesse manipulado eu consigo colocar lá dentro os ativos personalizados para ti. Então, eu tenho rosácea, tenho uma pele mais seca, mais oleosa, então eu sei que eu vou colocar, eu brinco assim, como se fosse uma receita de bolo, né? Eu vou colocar aqueles ingredientes que são os melhores para ti nesse momento. Pode ser que lá no verão a pele fique mais oleosa, eu tenho que fazer um ajuste, tá tudo ok, nós faremos. Mas esse cuidado em casa já traz um resultado fantástico, porque a gente vai equilibrar o pH da pele, vai trazer uma hidratação adequada, vai se proteger com o protetor correto, porque que nem tu aqui, tá nas luzes, né? Sai daqui, tem o sol. Então eu digo, a gente vai estender uma roupa, tá lá no sol. Vai caminhar, fazer uma caminhada, tá no sol. Então, eu dou várias dicas para que a gente se proteja e, através disso, faça uma prevenção do envelhecimento também. Não, e é fantástico. E sabendo que, partindo disso, as pessoas não precisam ter, então, esse medo de fazer uma consulta falando sobre a estética e ter aquele receio de dizer, meu Deus, eu vou entrar uma e sair outra, né? Que tem muito disso, que talvez a hipervalorização do que dá errado, as pessoas ficam com receio de estar indo e aproveitando de tudo de bom que tem para oferecer, né? E quais as queixas, doutora, que são mais frequentes no consultório? Sim, bom, as mais frequentes, olha, Laura, são várias, mas as que as pacientes mais têm vindo, muita paciente com rosácea, pele sensível, que é aquela pele com essa região mais avermelhada, que é uma questão vascular, que deixa a pele mais sensível. Quando toma banho ou chega perto de uma fonte de calor, fica com a bochecha rosada, sensível. Então, sensibilidade de pele, sim. As manchas, então muita paciente com mancha. Mas mancha não só no rosto, mas manchas no colo, em dorso das mãos. Então eu trato muito isso. Essas manchas, doutora, só pra gente... As pessoas, elas vão adquirindo, é por causa do sol, idade... A gente pode fazer Sim, essas manchas, principalmente em dorso de mão, no rosto também, no colo... Eu digo assim, que são decorrentes, eu brinco, é uma poupança que a gente vai fazendo. É o sol que nós pegamos desde a infância. Porque a radiação ultravioleta, quando ela entra em contato com a nossa pele, com a nossa célula, ela se deposita ali. Então, ela tem um efeito cumulativo. Por isso que eu digo, o sol que nós pegamos lá na infância, nós vamos ter a repercussão dele lá na idade adulta. E a questão genética é muito importante. Aí eu digo, a gente tem que olhar como que são as mãos, o rosto, como é o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas da nossa família, porque nós herdamos muito isso. Então, se eu tenho a mãe que tem bastante manchas, opa, já vou começar a me cuidar, porque eu sei que eu tenho uma predisposição maior para ter manchas. Então, são manchas que têm o fator genético, que tem o fator hábito, exposição solar, e isso vem desde a infância. Por mais que lá pelos 30, 40 anos, bom, agora não vou mais ficar no sol, mas aquele sol dos 30, 40 anos para trás já está na pele, de todo o corpo. Então, alguma manifestação vai ter. E não só para a questão de manchas, mas também para a questão de câncer de pele. Tá certo. Então, isso tem um efeito cumulativo. E existe, sim, tratamento. Mas, claro, cada pessoa é um tratamento de forma diferente, a gente tem que individualizar, porque as manchas são diferentes em cada pessoa, os hábitos são diferentes.
Claro, claro. Então, nós temos ali a questão das manchas, aí das rosáceas que tu comentaste. O Sim. que mais são Sim, queixas que são sim. da... A questão de olheira, rugas ao redor Aham. dos olhos, as rugas em todo o rosto, e a questão de ruguinhas ou linhas finas. Tem pacientes já aos 30 anos que têm muita mímica, muita expressão facial, e embora novinhas, já tem algumas marcas, então a gente já vai tomando esse cuidado, tratando qualidade de pele, reforçando a hidratação no dia a dia, tomar água, ter uma alimentação rica em antioxidantes, porque eu digo assim, não adianta a gente só investir em tratamento aqui no consultório. Eu preciso ter os cuidados em casa, ajustar a alimentação, ajustar a exposição solar, o sono, porque eu preciso ter todo esse contexto caminhando, alinhado, para que os tratamentos que nós fazemos tenham um efeito máximo de resultado e que sejam duradouros também. Então, como eu te falei, as linhas finas, queixas de pescoço, flacidez e rugas em pescoço, Aham. rugas de colo, porque a faixa etária que eu atendo são mulheres, a sua maioria a partir dos 40 anos, 35, mas mais dos 40 em diante. Então, são mulheres que já vêm sofrendo uma queda hormonal, que já vêm com queixas de menopausa. Aí a gente sabe que a queda hormonal já traz alguns sinais, alguns sintomas que eu digo, a gente precisa andar junto, né? Aí eu auxilio muito minhas pacientes nesse cuidado com a pele e também no cuidado da alimentação, da suplementação, seja com colágeno, com o próprio whey protein, estimulo que elas façam academia ou atividade física para melhora muscular, melhora de metabolismo. Então eu digo, a gente acaba envolvendo esse tratamento estético além da questão só externa da estética, mas um cuidado de saúde que nós vamos ter assim, eu digo, é para toda a vida, não é um período, nós vamos ter que ter sempre, Mas com né? certeza, é isso mesmo. Doutora, nós vamos continuar falando sobre esse tema que é muito bacana e tu vê como já começa, né? A gente Sim. já inicia falando sobre as tendências, já fala sobre o que a mulher sente, né? O que, claro, mulheres, homens, graças a Deus, os homens também cada vez mais se estão cuidando. se cuidando e, né, precisam. Então, como é bom a gente ver que o tema é bem amplo. Mas agora eu gostaria de agradecer alguns dos nossos patrocinadores e em seguida a gente volta para falar mais sobre tendências nos tratamentos faciais. Centralis Espaço Clínico. A Centralis oferece suporte para sua longevidade com qualidade de vida através da cardiologia e acupuntura. E alguns exames como ecocardiograma, holter de 24 horas, eletrocardiograma de repouso e mapa 24 horas. Casa dos Condomínios, loja de produtos de limpeza na linha doméstica, industrial, automotiva e para piscina. Passe na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis e garanta os melhores preços. Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. A grande liquidação de inverno começou nas Lojas Regla. Descontos de até 50%. Itens femininos e masculinos selecionados pela metade do valor. Vá para Lojas Regla. Voltamos com o nosso papo de hoje, tendência nos tratamentos faciais, aqui com a doutora Ana Cláudia Leal. E compreendendo sobre eles, também vendo a importância da nossa saúde, da pele, para a gente poder fazer todos esses tratamentos com tranquilidade e se sentir bem, leve, né, bonita e sem exageros. Doutora, então voltando para esse nosso papo, diferença entre botox e preenchimento, que é uma coisa que as pessoas comentam muito. Eu vou fazer um preenchimento e imagina que é para uma coisa, para outra. O botox, vou fazer botox, eu não vou ter mais expressão nenhuma. Então, como a gente pode falar sobre eles? Essa é uma queixa muito frequente, Laura, porque as pessoas, às vezes não sabem exatamente para que serve um ou outro tratamento. O botox, na verdade, é uma marca de uma toxina botulínica americana e como ela foi a primeira, pegou, é que nem maisena, bombril, eu brinco assim. Ficou a marca Botox, embora existam outras
marcas também muito boas de outras origens. Mas o que é essa toxina, o botulínico Botox? Ele faz uma paralisação na musculatura onde ele atua. E tem uma ação não só de atenuar as linhas, por exemplo, a gente diminui a movimentação da testa, ao redor dos olhos. Existem uns pontos avançados do Botox, que nós chamamos, que é tratar as ruguinhas ao redor da boca, tratar o contorno da face, o pescoço, o próprio colo. Então, nós podemos usar o Botox ou toxina botulínica em outras regiões para promover rejuvenescimento, que não só no rosto em si. Certo. Então, a função é diminuir o movimento da musculatura para diminuir as expressões, aquelas marcas, os sinais. E tem outras aplicações muito importantes do Botox também, que é para enxaqueca, que são aquelas dores de cabeça que também atenuam com o Botox. Outra condição que eu utilizo muito nos pacientes é para o que nós chamamos de hiperidrose axilar, que é o excesso de suor nas axilas. E os pacientes dizem, nossa, doutora, é libertador, porque forma aquela roda de suor. Tem pessoas que se constrangem em utilizar roupas claras, porque vai usar roupa clara e quando vê tá tudo marcado, né? Marca mesmo pelo suor. Então, a aplicação de toxina nas axilas é um dos tratamentos do Botox. E é legal porque o tempo de duração é praticamente 10 meses, então os pacientes vêm uma vez por ano para refazer o tratamento. E o suor, ele reduz muito. E homens, a gente já sabe, o homem sua um pouquinho mais, beleza? Sim, até parece sim. que passa tranquilo, mas quando é com uma mulher, a gente se incomoda com desagradável. Isso, né? Claro. E é uma das situações que nós utilizamos para excesso de suor nas palmas das mãos, plantas dos pés. Então, veja que não é só a aplicação estética, nós temos outras aplicações do Botox também. Então, o Botox é para diminuir o movimento do músculo e tratar as rugas. Eu sempre organizo o protocolo do Botox para os pacientes, normalmente 2 vezes no ano, porque como eu gosto de associar outros tratamentos para tratar a qualidade da pele, não tem necessidade de nós repetirmos mais do que 2 vezes no ano o tratamento com o Botox. Mesmo porque se nós fizermos muito seguido e quantias maiores, nós podemos criar como se fosse uma resistência ao produto e ter que fazer cada vez mais seguido e quantias maiores. Então, por isso que eu acho que é muito importante respeitar esses períodos, as quantidades, isso é bem importante. E que tu perguntaste dos preenchimentos, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele está presente no nosso corpo, na nossa derme. Ele traz principalmente a hidratação para a nossa pele. Por isso que quando a gente é mais nova, é bem viçosa, é bonita, né? Não mais velha, também somos bonitas, mas eu digo, quando nós somos mais novas, é aquela pele com o turgor, mais viçosa. Então, o ácido hialurônico, junto com o colágeno, as fibras elásticas, participa desse viço. E o ácido hialurônico, ele tem um aspecto de um gel, né? De diferentes consistências. Eu brinco, é uma massinha de modelar mais molinha ou mais durinha, que nós vamos colocar em determinadas áreas para trazer volume. Então, por exemplo, eu quero tratar uma olheira, quero tratar um bigode chinês, quero fazer um preenchimento, aumentar um pouquinho o volume do lábio, deixar ele um pouquinho mais volumoso, quero tratar um queixo, um contorno facial. Bom, então eu vou utilizar o ácido hialurônico, que é um gel. E hoje nós temos também não só o ácido hialurônico em forma de gel para estruturar, né, para estrutura. Nós temos também o ácido hialurônico em forma de hidratação, que é o Skin Boosters. Então ele é um ácido hialurônico bem fluidozinho, bem mais molinho, digamos assim, que ele não tem ação de preencher, mas ele tem ação de hidratar a pele. Então ele pode ser utilizado no rosto, pescoço, colo, nas mãos, em outros locais que não o rosto, com a finalidade de hidratar. E mais recentemente, temos o Profile, que é um ácido hialurônico puro. Então, é diferente do Skin Boosters. O Profile é um ácido hialurônico puro, puríssimo, que quando nós injetamos na derme, ele vai ter uma ação que nós dizemos tridimensional. Ele vai fazer uma biorremodelação ali naquele local, que é, digamos assim, ele ainda é superior, muito superior que o Skin Boosters, porque ele vai trazer uma hidratação muito mais eficiente com um tratamento também e prevenção do envelhecimento.
Então, digamos assim, que é o que nós temos de mais moderno em termos de ácido hialurônico. E o Profile não volumiza, então a gente aplica, não tem perigo de ficar com bochecha maior, ou quando faz a aplicação próxima ao lábio, não vai volumizar lábio. Ele vai, na verdade, super hidratar e trazer qualidade para aquela pele onde ele é aplicado e para a região. Então a gente pode dizer que é uma reposição. Porque se ele já uma é reposição. algo que está no nosso corpo e que com o tempo nós gente perdemos. vai perdendo, é uma reposição. Então é algo natural também, falando dessa forma. Eu digo assim, é natural, mas ele não, a origem dele não é humana. Claro, claro. Mas, por exemplo, no ácido hialurônico que tem ação de preenchimento, por isso que eu sou bem cuidadosa e explico isso para os pacientes, as quantias que nós vamos utilizar, de quanto em quanto tempo nós vamos repor, porque nós temos que entender o seguinte, bom, hoje eu tenho 30, 40 anos, nós temos uma expectativa, se Deus quiser, de 70, 80 ou 90 anos nessa região aqui da longevidade, né? Então, vamos considerar que tem alguns ácidos hialurônicos que eu vou repor anual. Outros a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Já imaginou, Laura, numa expectativa de vida dos 40 aos 70, se eu for injetar ácido hialurônico todo ano, como será que eu vou ficar? Então, eu tenho esse olhar também do efeito cumulativo desses produtos. Embora eles sejam totalmente absorvidos pelo nosso corpo, mas estudos mostram que mesmo esses ácidos hialurônicos que dizem ter um tempo de ação na nossa pele em torno de 2 anos, depois de mais de 3, 4 anos, é feita uma biópsia ou por ultrassom, se vê que ainda tem produto naquele local. Então veja que esse produto, ele, embora não seja permanente, ele seja absorvido, ele não vai durar para sempre, mas ele pode ter um efeito residual mais longo. Então nós temos que ter um olhar mais cuidadoso a médio e longo prazo com a utilização dos produtos. Por isso que quando a paciente vem para uma estruturação de face, para um tratamento de flacidez, rejuvenescimento, eu costumo associar as tecnologias aos bioestimuladores de colágeno, que são produtos que vão volumizar muito menos e vão ter um tempo de ação na pele que eu sei que ele dali a 2 ou 3 anos não está mais lá e entrega resultados mais naturais. E eu utilizo o ácido hialurônico pontual para um ou outro ponto que eu vejo que é necessário. Mas eu não vou iniciar um tratamento com ácido hialurônico. Não, isso eu dificilmente faço. Porque eu sei que isso a médio e longo prazo, se nós formos estar aplicando de forma recorrente, como é que isso vai ser no futuro? Então, nós temos que pensar esse lado também. Né? Mas com certeza, e nós somos leigos. A gente depende de bons profissionais que olhem isso por nós. É importante. Porque a indicação do produto é só abrir a internet. É só a gente abrir uma página na internet e colocar tratamentos faciais, o que para tal coisa. A gente começa a ter informações. Só que nós, leigos, lemos aquilo e imaginamos que, chegando para a doutora, eu vou dizer, doutora, eu quero aumentar as maçãs do rosto. Então, por favor, põe um preenchimento para mim. E não necessariamente seja a primeira opção. Exatamente. Então... Eu já tive pacientes que vieram, doutor, eu quero colocar um fio porque eu tô com flacidez, eu quero levantar meu rosto. Aí eu analiso, avalio, vejo tratamentos que essa pessoa já fez e muitas vezes, se não, várias vezes eu oriento, não, eu vejo que para ti, neste momento, não é o melhor tratamento nós iniciarmos pelo fio. Quem sabe começamos com bioestimulador, mais adiante vemos se precisa fazer alguma reposicionar algum local, enfim, podemos colocar um fio, mas nós temos que ter esse cuidado, esse olhar global, de saúde e de prevenção também do envelhecimento e de como que esses produtos vão agir no nosso corpo a médio e longo prazo. Certo. Então, isso é bem importante, Laura. Muito, muito bom saber. Dentro desses tratamentos, doutora, pode contar para nós alguns segredinhos teus que tu já usaste, que eu faço. Que tu fazes para... Porque assim, conhecendo, sabendo, e a gente sempre vê uma pele
muito bem hidratada, um olhar bonito. E com certeza acaba aproveitando o que tem de novo para experimentar, para poder oferecer também. É bem o que tu colocaste no início, né? Alguns segredinhos teus? Olha, Laura, assim, segredo, eu sempre digo para as pacientes que a gente tem que começar em casa. Tudo é em casa. Uhum. Então, claro que estando nessa área, eu já sei o que a minha pele responde melhor. Então, eu tenho em casa um skincare bem organizado. Lavo o rosto, passo meu hidratante, o protetor solar. Eu digo, faça chuva, faça sol. Tô lá eu com meu protetor solar. Não me exponho ao sol. Assim, isso é uma coisa já minha, de não me expor desde novinha. Eu nunca fui assim de ficar muito no sol. Então, acho que isso também favorece eu até ter menos manchas, enfim, por causa disso, né? Porque, como eu disse, isso é um efeito cumulativo da radiação. Eu sempre pratiquei atividade física, então parei ali no período que meus filhos eram pequenos, até um pouco maiores, porque a gente realmente é uma correria louca, a gente não tem tempo, não consegue, tá sempre cansada. Exato. Então é um período que para mim, pelo menos, foi difícil. Eu tenho amigas, pacientes que... É isso aí, tem mulheres que com a criança pequena leva junto e volta para academia. Eu digo, nossa, eu não consegui, mas tudo bem, são fases, né, e prioridades que a gente acaba, né, se adaptando. Claro. Então, a atividade física sempre fiz e continuo fazendo. Alimentação, eu cuido. Eu digo, eu faço, peço para vocês fazerem, mas eu também faço, porque eu acho que isso é fundamental. Então, a gente tem que se cuidar por fora e por dentro também. Tá certo. Então, a questão de alimentação, tomar água. Claro que isso não é perfeito todos os dias, mas eu tento me policiar para ter isso como hábito, né? Esses cuidados. E eu acho legal, para quem acompanha a doutora Ana Cláudia nas redes, Instagram ou Facebook, indico que acompanhem, porque lá tem muito da rotina. Até as coisinhas, os preparados de casa, né? Alimentação e tudo mais. Eu muito mostro. legal. Não, eu mostro. E mostro, às vezes faço brigadeiro e coisa assim. Mas quem tem criança também, claro. Por que não? Eu também gosto. Mas é muito importante. Eu digo, a gente não pode, assim, proibir tudo, né? Não combinar. Não, mas moderar, saber as quantidades. Eu não vou exagerar, eu posso, mas não vou exagerar. Tá certo. E de tratamentos, assim, o Botox eu faço desde o meu primeiro filho, do Arthur, que hoje tem 13 anos. Então, quando ele era bebê, eu me olhei, meu Deus, eu vinha com uma ruga que descia aqui embaixo. Porque eu não dormia direito, era correria de primeiro filho, enfim. Então, comecei a fazer aos 33 anos o Botox. Vou fazer 46 agora mês que vem, então já faz 13 anos. Só que assim, eu não fazia 2 vezes por ano. Eu fazia uma vez por ano, a cada 1 ano e meio. Aí, perto dos 40, eu comecei a fazer mais seguido, porque a gente vê que precisa mais, né? Tá certo. Então, o Botox foi o primeiro procedimento que eu comecei. E de alguns anos para cá, eu comecei a fazer a luz pulsada mais frequente. Já fiz laser alguns anos atrás. Também tive ótimos resultados. Mas minha manutenção, assim, é com a luz pulsada, que traz aquele brilho, viço de pele, trata já manchinha, linha fina. E já fiz no meu rosto 3 vezes bioestimulador de colágeno. A primeira vez o Sculptra, 2 vezes o Elancê, que são bioestimuladores. Então, eu gosto muito dos bioestimuladores porque eles tratam aquela flacidez que a gente começa a ter mais de forma natural, que não modifica, assim, o aspecto do nosso rosto, né? E de tratamentos, fiz fios lisos de PDO em pálpebra agora, questão de 1 mês e pouquinho atrás, para tratar a flacidez que a gente tem, né? Pálpebra é assim mesmo. Mas de tratamento e preenchimento de lábio, que eu faço a cada 1 ano e meio, 2 anos. E é isso, mas assim, eu não gosto de mexer muito no meu rosto, porque eu também tenho receio de me olhar no espelho e me achar diferente. Então, eu não gosto de fazer assim tratamentos que eu sei que possam modificar o meu rosto. E eu sou muito do que eu faço em mim. Então, eu faço nas minhas pacientes. Não faço o que eu não faria em mim, eu não vou fazer nelas, porque eu acho que é uma filosofia minha. Eu quero
que vocês tenham uma autoestima, que vocês se sintam bonitas, bem. E pra gente, né? Eu digo, a gente não faz isso para os outros, a gente faz pra nossa autoestima, para se Com sentir certeza. bem, para, né? É isso, eu acho que prevenir o envelhecimento. É isso mesmo. E quando tu estavas falando, eu lembrei de uma foto que a doutora postou, depois a edição vai colocar. Uma foto tua de 2001, então de quando Da eu minha estava formatura, formada, e uma sim. foto de hoje. Isso faz um tempo, acho que tu Eu acho que foi ano postaste. passado. Isso. E eu disse, meu Deus, ela não mudou, né? Sim. E se a gente for analisar por isso, Uhum. eu quero comentar sobre que a gente tem o receio de ter uma mudança. Não, tu pode tratar, continuar com a tua pele renovada, bonita, e aquela ideia de talvez colocar o ácido recolocar de alguma maneira, claro, ele não é natural, mas eu digo para naturalizar o rosto, né? Sim. Para deixar ele mais saudável. E como nós vemos que existem formas de ter esses bons resultados sem ter toda aquela Uma modificação que talvez transformação. possa ser o receio de muitas pessoas, né? Sim, exatamente. Muito bem, muito bem. Mas eu lembrei, enquanto tu falavas, eu lembrei dessa imagem. Eu disse, sabe quando eu olhei, eu disse, gente, só porque era mais menininha, então tu vê que era Sim. um formato de rosto Mais mais jovial. jovial pelo fato, Sim. mas que não tem uma grande transformação. Não tem. Então, para ver, podemos fazer os tratamentos bem tranquilo. Uma visão global dos pacientes, que a gente até iniciou falando sobre isso, doutora, mas o que mais a gente pode estar comentando sobre esse olhar para que a gente possa manter cada vez mais, ou óbvio, a gente diz a naturalidade, é óbvio que a gente quer com uma sustentabilidade também, Sim, né? sim. A naturalidade, sim, as rugas elas vão vindo e vamos também nos aceitar. A gente sabe que esperamos viver bastante, então Sim, até sim. lá a gente sabe que é difícil se manter, mas tão esticadinha, né? Mas o que mais a gente pode estar colocando aqui que são possibilidades e são coisas boas para as pessoas saberem que existem essas oportunidades para dar aquela Para melhorada. melhorar. Assim, Laura, eu sempre me preocupo com como nós vamos envelhecer. Então, eu sempre digo para os pacientes, antes de ter esse olhar só na estética, vamos ver assim, como é que estão os hábitos. Sempre considero os hábitos fundamentais, porque para que nós tenhamos uma manutenção e uma durabilidade, eu digo, do tratamento, que ele seja um tratamento de efeito duradouro, nós precisamos estar bem por dentro também. E eu reforço, por dentro o que é? É ter alimentação com os antioxidantes. Por quê? Porque são os antioxidantes que vão varrer os radicais livres, que são aquelas substâncias que aceleram o nosso envelhecimento. É importante ter uma alimentação com pouco açúcar, porque o açúcar faz uma reação que nós chamamos de glicação. Certo. Ele se cola em algumas das nossas proteínas e o colágeno é uma delas, não deixando o colágeno atuar. Então, nós vamos ter não só o diabetes e as doenças decorrentes do diabetes, em virtude do consumo do açúcar, mas também nós vamos acelerar o nosso envelhecimento com o consumo de açúcar. Então, isso é algo assim que nós temos que cuidar. Isso eu digo para os pacientes. Claro. Diminua o açúcar, diminua um pouco, eu não digo para cortar as farinhas, mas diminui a farinha, principalmente a branca, porque lá no final do metabolismo dela, ela vai se transformar em glicose, que é o açúcar também. Então, diminuir as farinhas, diminuir as gorduras. Então, ter essa alimentação rica em antioxidantes. Não esquecer das proteínas, porque a gente fala tanto em colágeno, né? Ah, porque eu quero mais colágeno. Mas de onde é que vem esse colágeno? Esse colágeno vem dos aminoácidos da proteína que a gente come. Proteína de origem animal, que são as carnes, o ovo, de origem vegetal, que é o feijão, lentilha, milho, né? Então, a soja, o grão de bico.
Então, vê como é importante nós termos essa alimentação equilibrada. E eu vou aproveitar, já que tu estás falando sobre isso, e é uma curiosidade minha, eu acho que muita gente tem isso, que é, vou tomar colágeno. Então, Sim. como funciona isso? Porque, então, eu sei que eu tô tendo a perda, mas é importante eu recolocar. Como funciona realmente? E eu posso Sim. estar consumindo, por exemplo, eu vi lá um potinho de colágeno, vou levar para casa. Sim, Sabe, Laura, assim, isso do colágeno é muito importante porque o colágeno é uma proteína que nós temos em nosso organismo, é a proteína que nós mais temos em quantidade no nosso organismo. E a partir dos 30 anos, nós vamos perdendo em torno de 1% desse colágeno por ano. E na menopausa, nos primeiros 5 anos da menopausa, nós perdemos 30% do nosso colágeno. É muito. É muito. Então, o que é o colágeno? É uma proteína estrutural, ele dá estrutura no nosso corpo, na nossa pele, nos nossos músculos, tem colágeno nos ossos também. Então, quando a gente fala em colágeno, a gente pensa, é a pele, né? Mas não, ele está nos ossos, nas articulações, na nossa musculatura, nos nossos vasos. Então, quando a gente faz a reposição de colágeno, é muito mais do que pensar só na pele. Certo. Só que assim, uma menina lá nos seus 20, 30 anos, eu diria, vai comer carne e ovo, não vou te dar colágeno, né? Então, a não ser que esteja amamentando ou por uma situação que eu veja que é necessário. Mas senão, não tem necessidade, porque nós estamos no auge da nossa produção de colágeno. Agora, a partir dos 40 anos, eu já sugiro que todas as pacientes tomem o colágeno, só que não é qualquer colágeno, porque existe o colágeno das articulações, que eu também sugiro que todas tomem, porque faz atividade física, é o impacto, nós vamos estar protegendo a nossa articulação. Certo. E o colágeno que nós devemos tomar é o peptídeo de colágeno, que são partículas muito pequenininhas, porque o colágeno é uma molécula grande. Se a gente tomar o colágeno, até que ele seja degradado e absorvido, nós vamos absorver muito pouco dele. Então, tomando o peptídeo de colágeno, que é como se eu quebrasse esse colágeno, fatiasse ele bem pequenininho e tomasse ele em pedacinhos. Ele é muito mais disponível e absorvido. Então, é importante sim ingerir o peptídeo de colágeno, associado à proteína na alimentação. Então, a gente precisa, proteína assim, é a base de tudo, precisa. Certo. Só que o colágeno nós temos que tomar todos os dias, assim como toma água todos os dias. Não adianta eu tomar colágeno 2, 3 meses, não, tá bom, melhorou e parou. Não, porque eu degrado, eu consumo colágeno todos os dias. Então, eu preciso repor esse colágeno todos os dias. E existe sim, aí eu gosto muito de manipular as fórmulas, porque aí eu associo nessa fórmula não só o peptídeo de colágeno, eu coloco uma vitamina C, um silício, um ácido hialurônico também. Eu gosto de associar outros ativos nessa fórmula, porque aí ela fica mais completa, mais eficiente. Mas esse colágeno, o que ele vai fazer? Isso existe estudo científico comprovando, que ele vai trabalhar na nossa derme, vai estruturar melhor a nossa derme, vai trazer mais hidratação, mais firmeza. Mas é claro que um colágeno não vai tirar as rugas, mas ele vai deixar a condição da nossa pele muito melhor. E principalmente nas mulheres a partir dos seus 40 anos e mais ainda na menopausa, porque as alterações hormonais são muito grandes e nós perdemos muito a estrutura desse colágeno, que é natural, faz parte do envelhecimento. Mas eu brinco assim, colágeno é casamento. A gente tem que começar e usar sempre, não é algo assim que nós vamos tomar um período e parar. Tá certo, é muito bom saber então sobre ele também. Doutora, agora eu vou agradecer a mais alguns dos nossos patrocinadores e a seguir a gente continua falando sobre as tendências nos tratamentos faciais. Fica conosco. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti. Nos supermercados Lorenzetti você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, temos o sábado do churrasco.
Vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Cantina e Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Conheça a nova linha de bebidas. Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre tendência nos tratamentos faciais. Estou aqui com a doutora Ana Cláudia Leal. E para continuar todo esse nosso papo, a gente vai sim aqui uma finalização bem gostosa, mas eu gostaria de chamar o nosso bloco sempre com os nossos convidados do Conhecendo Seus Direitos. Olá, Laura. Olá, audiência da Conecta. Meu nome é Volney Perusso, sou advogado, especialista em direito previdenciário e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente relevante para quem busca a aposentadoria. Trata-se da aposentadoria especial. É a aposentadoria pela qual o segurado do INSS se aposenta com 25, 20 ou 15 anos de trabalho, a depender do agente insalubre. Até a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, ela tinha algumas regras e após a reforma elas alteraram. Além do tempo de serviço em condições especiais, o segurado também, após a reforma, tem que cumprir outros requisitos, tal qual a pontuação, né? A soma de tempo de serviço mais idade. Para fazer a comprovação da atividade especial, a sujeição aos agentes especiais, o documento que é muito importante é o chamado PPP. Né? É o documento pelo qual se demonstra a empresa, traz o resumo da funcional do trabalhador, né? E a sujeição dele a esses agentes, né? Além disso, é bem interessante aqui também salientar que a jornada deve ser exposta, a jornada do segurado tem que estar exposta aos agentes de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Deporte da documentação, procure um advogado que fará a melhor análise do seu direito. Ademais, agradeço o convite e obrigado, até a próxima. Muito obrigada e voltamos então com o nosso programa de hoje. Doutora, quando nós iniciamos, né, a gente começa a ver um viço melhor na pele, a gente começa a ver um brilho, começa a ver que, poxa, isso funciona. Ai, não é só o que tanto falam, né, que, poxa, vai agir de tal forma e agiu. É um caminho sem volta, né? Olha, Laura, é uma brincadeira que se faz realmente um caminho sem volta, mas é um sem volta de autocuidado. Sim. Porque aí nós percebemos assim, o quanto isso impacta na nossa autoestima, no nosso relacionamento interpessoal, seja no trabalho, dentro de casa, no próprio relacionamento com o marido, com a esposa, o quanto isso eleva a autoestima, nos deixa mais seguras também. Então, eu digo, é sem volta sim, mas nós temos assim que ter a dosagem disso, dosar o quanto nós estamos fazendo e o quanto isso vem repercutindo no nosso dia a dia. Porque, claro, os tratamentos têm efeito? Tem, e o profissional precisa ter esse olhar cuidadoso do quanto é o necessário para não exagerar, para não transformar. Então, por isso que eu vejo muito essa questão assim, de prevenir o envelhecimento, de que tu te olhe, tu te veja mais bonita, te sinta bem e goste daquele resultado. E por isso que a gente volta lá para a nossa conversa inicial, do cuidado, da prioridade do cuidado da qualidade da pele, que através do tratamento de qualidade de pele, nós vamos refletir isso melhor. E aí, a partir daí, bom, agora eu vou querer tratar aquela olheira, aquele bigode chinês que está incomodando, aquele código de barras. Então, a partir daí, nós vamos organizando o que é prioridade.
Claro, eu tenho algumas pacientes que são de fora, que vêm e não moram aqui na Claro. região, e eu preciso, assim, fazer um tratamento em um dia, fazer aquilo que nós poderíamos fazer em 6 meses. Bom, aí são situações pontuais. Claro. Mas se nós podemos deixar isso de uma forma programada no decorrer do ano, fica mais organizado, a gente consegue se planejar também. Harmônico também, Fica né? mais O harmônico. procedimento, o processo, né? O processo mais gradual e até para que a gente se organize também, porque é um investimento. Então, eu já sei, poxa, para as pacientes eu já organizo um plano anual de tratamento. Eu digo, olha, Laura, tu vens aqui, em um ano nós temos um planejamento assim, né? Que eu te sugiro. Então, vamos começar, a gente vai de forma gradual, conforme também tu queres ir fazendo, né? Mas é uma brincadeira, é o caminho sem volta, porque a autoestima melhora, a gente se sente bem, então isso acaba tornando mais mais prazerosa a caminhada. Mas com certeza, com certeza. E considerações sobre tudo que foi falado hoje, doutora? Sim, eu gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando mais a respeito do meu trabalho e enfatizar que não é um trabalho só estético, é estético também. Eu digo, a finalização é estética. Eu gosto de ter um olhar muito mais assim da saúde da mulher, de como que a gente está, como que a gente pretende envelhecer, porque é muito mais do que tratar uma linha. Eu acho que tem que ver como é que está a tua autoestima, né? Como é que está a tua relação com o ambiente que tu vives, se a tua saúde está em dia, o que a gente pode melhorar na tua alimentação. Como é que eu posso introduzir uma atividade física para ti? Porque não é todo mundo que gosta do mesmo exercício. Claro. Então, eu estou sempre instigando a buscar algo que te dê prazer, que tu goste e que seja constante, que tenha uma constância. Tá certo. Então, eu gosto de ter esse olhar mais global e, claro, individualizado, porque cada uma é única, cada mulher é única. Maravilha. Doutora, eu gostaria de agradecer demais. É um papo muito gostoso e sempre que a gente for falar sobre beleza, dá o ânimo, né? Sim. Então eu já penso assim, bom, eu saindo daqui, eu vou pensar em, né? Então, imagino que muitas mulheres em casa também pensem dessa forma, do tipo, qual será o meu start? Onde eu posso iniciar? Né? Então, uma boa conversa com uma profissional como a doutora Ana Cláudia, eu acredito que seja o teu start. Partindo disso, alinhando tudo, né, a tua vida em casa, juntamente com o skincare, juntamente... Aí, vejam os melhores procedimentos, as melhores formas, porque se sentir bem, né? Essa é a ideia. Então, agradecendo demais as dicas de hoje, toda essa história bacana. Agradeço a você que nos acompanhou. Gostaria de citar novamente os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. Pedras Andretta, Supermercados Lorenzetti, Casa Gamba, Cantina e Restaurante Mascaron, Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis, Centrales Espaço Clínico, Lojas Regla e Prana Energia Vital. Um abraço e até o próximo!